assunto da aula de hoje continua diabetes, só que nós vamos abordar agora em relação ao tratamento e o manuseio da doença. No plano terapêutico do diabetes, é importante que a gente trace duas estratégias. Uma é direcionada ao controle glicêmico, que pode ser adquirido conseguido melhor, através do tratamento farmacológico ou não farmacológico, que seria a mudança do estilo de vida. Um outro ponto que tem que ser abordado é que não ficar restrito apenas ao controle da glicemia. Como a doença é uma doença multifatorial e as complicações macro e microangiopáticas vão piorar a qualidade de vida e reduzir a sobrevida do paciente, então tem que atuar também nos fatores de risco que vão se somar a essas complicações. É importante que se façam intervenções preventivas e metabólicas e cardiovasculares em relação ao controle da pressão, o controle da dislipidemia, o controle do peso, a redução do tabagismo, ou melhor, suspensão, e detectar mais precocemente as complicações para instituir o tratamento quando possível. O manejo clínico do diabetes tipo 2 é feito sempre na unidade básica de saúde, podendo eventualmente ser referenciado para um ambulatório de especialidade em algum caso específico mais complexo. E no diabetes tipo 1, como é um diabetes que demanda um tratamento com insulinização plena, que é um pouco mais complexo, ele geralmente é referenciado já de imediato para atenção especializada, mas permanece também em acompanhamento com a unidade básica de saúde para estabelecer um vínculo com a unidade mais próxima do seu bairro. Como eu comentei, em relação ao tratamento, é importante que se foque não apenas em relação ao controle glicêmico. Lógico que é importante o controle glicêmico, mas os outros fatores que vão contribuir para aumentar a mortalidade do paciente sejam também abordados em todas as consultas. Então, tem que se avaliar e tratar a obesidade, atuar no sedentarismo, no controle glicêmico, no controle da pressão, no controle do perfil lipídico, reduzir o estado de coabilidade desse paciente e na suspensão do tabagismo. Então, você vai utilizar medidas de intervenção para cada fator de risco desse para contribuir para melhora da qualidade de vida e melhora da sobrevida do paciente. Como, por exemplo, em relação à dislipidemia, fazer atividade física, uso de medicações com base de estatinas, até atingir as metas para cada um desses fatores. Em relação especificamente ao controle glicêmico, você tem metas de tratamento a serem estabelecidas, que são pontos de corte em relação ao nível de glicemia, a partir do qual acima desses valores você vai estar piorando a qualidade de vida e piorando o risco de complicações. E pontos de corte no qual abaixo deles você tem uma regressão dessas complicações, ou pelo menos uma não progressão das complicações. Então, em relação à hemoglobina glicosilada, a meta universal que se utiliza para o paciente ser considerado um paciente diabético com um bom controle é que essa hemoglobina fique até 7%. Tá? Isso para adultos. Logicamente, existem níveis toleráveis para alguns grupos individualizados, onde eu posso ter uma maior flexibilidade de hemoglobina glicosilada para valores um pouco mais altos, respeitando algumas características desses grupos etários. Por exemplo, pacientes idosos que têm maior chance de hipoglicemia, ou de hipoglicemia tende a ser mais grave, também com risco de complicação, eu posso ter uma meta mais flexível para reduzir essas chances de hipoglicemia. Em crianças pré-escolares de 0 a 6 anos, que também é um grupo com muita chance de hipoglicemia, pelo fato de eles não terem o conhecimento dos sintomas que antecedem a hipoglicemia, e quando já acontecer hipoglicemia, pode ser uma hipoglicemia grave, com risco de convulsão, eu posso fazer uma meta mais flexível, de hemoglobina no máximo de 8,5. Entre 6 e 12 anos, tolera uma meta de até 8%, de 13 a 17 até 7%, e na grávida essa meta tem que ser muito mais rigorosa, abaixo de 6%, porque na grávida pode haver uma complicação natural em relação à diabetes para o feto, como risco de abortamento ou uma pré-eclâmpsia, e a piora da retinopatia. Então, a nível de hemoglobina para gestante é menor do que para um adulto não gestante. Tá? Em relação à meta de glicemia de jejum, a meta universal é a glicemia de jejum abaixo de 100. E a glicemia pré-prandial é até 110 e pós-prandial até 140.
Para certos grupos, como idosos, pré-escolares, pacientes com múltiplas complicações, pacientes que têm comorbidades importantes, uma neoplasia, um DPOC descompensado, onde a própria comorbidade já vai reduzir a mortalidade desses pacientes, eu posso estar tolerando uma glicemias um pouco mais elevadas para não piorar tanto a qualidade de vida desses pacientes e não tem assim, muito sentido eu ter uma meta de controle tão rigorosa, já que o paciente, em algumas situações dessas, já tem comorbidades que vão, por si só, já reduzir a sua sobrevida. Para criança tipo 1, a meta de glicemia pré-prandial, que seria aquela antes da refeição principal, antes do almoço e antes do jantar, é um pouco diferente de acordo com a faixa etária das crianças, e a glicemia da noite também muda um pouco de acordo com a faixa etária. Então, para lactente, para pré-escolar, eu posso ter uma glicemia letal até de 200 e hemoglobina até 8,5. Por quê? Porque se a criança for dormir com a glicemia ao deitar em torno de 90, como geralmente ela aplica insulina na noite, ela vai fazer uma hipoglicemia durante a madrugada. Então, para cada grupo etário, eu tenho metas de controle em relação à glicemia pré-prandial, a antes de deitar e de hemoglobina glicosilada. Exceto a glicemia de jejum, que essa meta é universal para todos, com uma glicemia abaixo de 100. Mas os outros horários de medida são um pouco diferentes para cada grupo etário. Aqui uma tabela que mostra, que faz uma correlação entre o nível de hemoglobina glicosilada e a média da glicemia estimada, a glicemia média estimada. Então, para uma meta de hemoglobina de 7%, indica uma glicemia média estimada, incluindo tanto a média da glicemia de jejum junto com a glicemia pós-prandial em torno de 154. A monitoração terapia ela pode ser feita pela glicemia de jejum, pela glicemia pós-prandial, que é feita 2 horas após a refeição principal, e para a hemoglobina glicosilada. Um outro método importante para você fazer a automonitorização da glicemia é a medida domiciliar da glicemia com os aparelhos de hemoglicoteste. Se recomenda que todo paciente diabético 1 insulinizado faça a monitorização domiciliar da sua glicemia, com medida 3 vezes ao dia, uma medida antes em jejum, antes do café da manhã, uma pós-prandial, 2 horas após o almoço, e uma antes de deitar. E naqueles pacientes com diabetes tipo 2, mas que estão insulinizados, também que façam essa monitorização domiciliar da sua glicemia. Os pacientes diabéticos 2 que não fazem uso de insulina, não há uma obrigatoriedade de fazer a automonitorização diária. Porém, eventualmente, sim, ele pode monitorar de acordo com algum sintoma para fornecer mais dados para o médico no sentido de monitorar a sua terapia e o tratamento farmacológico. Um outro método também que pode ser utilizado para o diabetes tipo 1 é você fazer a pesquisa de cetonas na urina, que vai te indicar se esse paciente está tendo uma cetose, que indica um controle pior do diabetes com risco de cetoacidose. Existe um método mais invasivo, que é chamado CGMS, ou Holter de insulina, onde você faz a medida da glicemia através de um cateter subcutâneo, que fica medindo de 5 em 5 minutos as glicemias do paciente ao longo de 24 horas, 48 horas, você faz um gráfico para ver como é que a glicemia está se comportando ao longo do dia. É um método invasivo, que não é disponível na rede pública, infelizmente, mas em serviços privados, que é importante para aquele diabetes que tem diabetes lábil, para mim saber aonde está tendo as hipoglicemias do paciente ou as hipoglicemias ao longo do dia. Em relação ao tratamento farmacológico, ele tem que ser abordado em relação à atividade física, à alimentação, ao controle do estresse e fatores que vão agravar a hiperglicemia. Então, em relação ao sedentarismo, é estimular o paciente a fazer atividade física, se movimentar mais no caso da criança, não ficar só vendo televisão, com jogos de videogame, computador, então ter uma vida mais movimentada em relação a brincar, brincadeiras lúdicas, de correr, de fazer bicicleta, se movimentar, né? Tentando não privar os pacientes do conforto da vida moderna, mas que eles se movimentem ao longo do seu dia a dia. Que andem mais a pé, façam atividade física, subam mais escada, em vez de pegar elevador, são atividades físicas do dia a dia laborativo. Então, e toda essa atividade física
vai contribuir para reduzir o controle para reduzir o nível de glicemia e melhorar o controle glicêmico. Atividade física, existem alguns itens que tem graus de recomendação almoço, são graus de recomendação baseados em estudos epidemiológicos de maior impacto epidemiológico, né, com estudos populacionais, com um design de estatística bem incisivo. Então, a atividade física regular ela pode prevenir o aparecimento de diabetes tipo 2 naqueles pacientes com risco elevado, isso é uma afirmação com alto grau de recomendação. O tipo de atividade física mais recomendado é o aeróbico, que seria caminhada, ciclismo, corrida, natação, dança. Também é uma recomendação importante e relevante. A atividade física de resistência, que seria a musculação, ela é melhor para o paciente diabético tipo 2, já que a musculação vai aumentar o número de fibras musculares e reduzir um pouco a resistência insulínica, que é frequente no diabetes tipo 2. No diabetes tipo 1, a musculação não é tão importante como no tipo 2. Lógico que ela melhora o convívio social, tem outros benefícios, mas em relação a melhorar o controle glicêmico, ela não é tão boa quanto no diabetes tipo 2. A frequência da atividade física é recomendada de 3 a 5 vezes por semana, de 30 a 60 minutos ao dia ou 150 minutos ao longo da semana. Você faz a média. A intensidade física é de moderada, nada de também muita atividade física, porque você pode precipitar um evento coronariano no paciente, um infarto agudo do miocárdio, uma angina instável. E sempre antes da atividade física, te recomendo essa atividade física, fazer uma avaliação cardiológica em relação ao eletrocardiograma, para saber se o paciente está apto a fazer uma atividade física mais moderada. Se o paciente tem alguma cardiopatia instalada, um eletro alterado ou uma doença cardiovascular instalada, referenciar para um serviço especializado para fazer um estudo mais detalhado com ecocardiograma ou algum outro exame específico para você ter maior segurança em saber até onde esse paciente pode ir com a atividade física em relação à intensidade. É importante que se faça uma adaptação, se o paciente está insulinizado, que ele adapte o nível de insulina dele, a dose de insulina, de acordo com a atividade física. Então, se ele faz atividade física muito intensa, é importante que ele se alimente antes dessa atividade física para evitar uma hipoglicemia e que também reduza um pouco da dosagem de insulina ultra rápida antes da atividade física para evitar a hipoglicemia durante ou logo após a atividade física. Em relação à alimentação, é importante estabelecer horários para a alimentação, que o paciente faça várias refeições ao dia, cerca de 5 a 6 refeições ao dia, nunca aumentando o intervalo para mais do que 3 horas, porque jejum prolongado pode levar a uma hipoglicemia nesse jejum prolongado, então sempre se alimentando no máximo de 3 em 3 horas. Evitar alimentos ricos em açúcar, como doces, chocolates e balas, e estimular o consumo de fibras, de alimentos integrais que tenham uma maior saciedade para o paciente, vão contribuir para a redução de peso, no caso do diabetes tipo 2, e como a fibra demora mais tempo para ser digerida, ela também vai dar um menor risco de hipoglicemia nos pacientes que estão insulinizados. Aqui um fluxograma que tenta ajudar em relação ao rastreamento e o manuseio do paciente com pré-diabetes. Aquele paciente que não tem o diabetes propriamente dito, onde a glicemia não está acima de 126, mas tem critério de pré-diabetes, hemoglobina de 5,7 a 6,4 e uma glicemia de jejum entre 100 e 125. Então, se você vai fazer o rastreamento, se a glicemia estiver normal, você vai reavaliar esse paciente a cada 3 anos, ou antes disso, se o paciente tem muitos fatores de risco. Se a glicemia está entre 100 e 125, o paciente tem pré-diabetes, você vai fazer o teste de tolerância à glicose para reclassificar, saber se ele tem uma glicemia de jejum alterado, um pré-diabetes, ou se no teste de tolerância, depois do dano for acima de 200, ele é um paciente diabético. Nessas situações, você vai indicar o quê? A mudança do estilo de vida, e você vai dar um prazo de 6 meses para ele se adaptar com essa mudança, de ele implementar as mudanças dos hábitos alimentares, de fazer atividade física, de corrigir o seu peso. Se ele alcançou a meta em relação a reduzir o peso, melhorou a alimentação, você vai acompanhar esse paciente
de 6 em 6 meses, com rastreamento anual em relação à glicemia de jejum e perfil lipídico. Se ele alcançou as metas, você vai manter o tratamento não farmacológico. Se não alcançou as metas, você vai intensificar o tratamento não farmacológico com as mudanças de estilo de vida e, eventualmente, pode associar um tratamento medicamentoso, sendo que a droga de eleição é a metformina. Se aqui, depois de 6 meses, ele não alcançou as metas e é um paciente de risco, você vai intensificar o tratamento não farmacológico e instituir a metformina. E a partir daí você vai instituir a monitorização do tratamento com hemoglobina glicosilada e glicemia de jejum. Em relação ao tratamento farmacológico, você tem várias medicações disponíveis em relação à hipoglicemia geral que vão reduzir o nível de glicemia do paciente. E os hipoglicemiantes orais têm vários sítios de atuação. Você tem, por exemplo, os inibidores da glucosidase que vão atuar no nível do estômago, retardando a absorção, o esvaziamento do estômago e retardando a absorção do alimento. Você tem o grupo das tiazolimedionas que vão atuar no nível do tecido adiposo, do tecido muscular, reduzindo a resistência insulínica. Você tem a metformina que vai atuar no nível hepático, também reduzindo a produção hepática de glicose. Você tem as medicações secretagogas, que são as sulfonilureias, as metiglinidas, que vão atuar no nível do pâncreas, aumentando a produção de insulina. E tem os inibidores da enzima de peptidase tipo 4, que vão aumentar o nível de GLP-1 endógeno no paciente. O GLP-1 é um hormônio que vai retardar o esvaziamento gástrico, consequentemente, ele vai dar mais saciedade para o paciente e vai dar mais tempo para a insulina do paciente fazer efeito. E vai também diminuir a produção hepática de glicose, o GLP-1. Então, as medicações que vão atuar em GLP-1, elas vão ter um efeito benéfico por reduzir a produção hepática de glicose, aumentar a captação periférica de glicose e reduzir o hormônio hiperglicemiante glucagon. Então, para cada tipo de medicamento, tem um sítio de ação mais específico que vai contribuir para a redução da glicemia desse paciente. E aqui você tem as classes farmacológicas disponíveis no mercado nacional dos grupos dos hipoglicemiantes orais. Você tem as sulfonilureias, as glinidas, a carbose e aqui o mecanismo de ação de cada um desses tipos de medicação. No Sistema Único de Saúde, a nível de atenção básica, nós temos apenas 2 grupos farmacológicos, o grupo das biguanidas e o grupo das sulfonilureias. As biguanidas, o mecanismo de ação, são medicamentos que vão atuar reduzindo a resistência periférica à produção de insulina, a resistência periférica à insulina, e também reduzindo a produção hepática de glicose. Enquanto que os derivados das sulfonilureias são medicamentos secretagosos que vão estimular o pâncreas a produzir mais insulina. No grupo das biguanidas, o representante é a metformina. Você tem medicamentos comprimidos de 500, 850 mg na rede pública. A dose mínima é 500 mg, podendo chegar até 2.550 mg por dia. E você deve tracionar essa dose em até 3 vezes ao dia, sempre após as refeições. Esse após as refeições vai reduzir os efeitos colaterais da medicação e vai favorecer o efeito farmacológico da medicação. Em relação à sulfonilureia, são medicamentos, como eu comentei, secretagogos que estimulam a secreção de insulina. Você tem 2 grupos disponíveis no sistema de saúde, através da Rename, que é a glibenclamida e a glicazida. A glibenclamida em comprimido de 5 mg, a dose mínima é 2.000 mg por dia e a dose máxima é 20 mg por dia. As sulfonilureias são sempre utilizadas antes das refeições, cerca de 15 a 30 minutos antes das refeições. Você pode usar até 3 vezes ao dia antes das refeições principais, café, almoço e jantar. A glicazida tem comprimidos de 30 a 80 mg por dia, tá? E como a glicazida ela tem uma liberação controlada, recomenda-se fazer em dose única diária, exceto em 80 mg, que não é uma liberação retardada, liberação lenta, que você pode usar em 2 vezes ao dia. Os efeitos colaterais em relação à metformina são principalmente efeitos colaterais a nível do trato gastrointestinal, em relação à dispepsia, náuseas, vômitos, cólicas, diarreias, tá? Então é o principal efeito colateral.
você consegue reduzir esses efeitos colaterais utilizando a medicação em doses graduais, aumentos graduais, não vou começar com a dose máxima, vou começar com doses menores e aumentando gradativamente, utilizando sempre após as refeições ou junto da refeição, e eventualmente existe a medicamento de liberação controlada XR, que também tem menos efeitos colaterais. Ela está disponível no Programa Farmácia Popular do Governo Federal. Outro efeito colateral que também tem que ser observado em relação à metformina é que são medicamentos que eles podem precipitar a acidose lática. Então, para pacientes que têm maior chance de acidose lática, como DPOC descompensado, cirróticos, pneumonias em atividade, insuficiência cardíaca descompensada, são medicamentos que têm uma contraindicação relativa porque elas podem precipitar uma acidose lática. Os outros efeitos em relação à anemia, hemolítica, febre são bem raros de acontecer. Um outro cuidado em relação à metformina é que ela pode reduzir a absorção de vitamina B12. Então, pacientes que fazem uso de metformina por um longo período, principalmente pacientes idosos, é prudente você dosar a vitamina B12 pelo menos uma vez por ano para ver como é que está o nível, para poder suplementar, se for o caso. Em relação à glibenclamida e a glicazida, como são medicamentos secretagosos que vão aumentar a produção de insulina, o principal efeito colateral que tem que ter cuidado em relação à hipoglicemia. Então, pacientes que têm maior chance de hipoglicemia, como aqueles pacientes idosos, pacientes com hipotiroidismo, renal crônico, hepatopata crônico, ter cuidado em relação à hipoglicemia, sempre utilizar em doses pequenas ou médias, sempre orientar o paciente a fazer a dieta de 3 em 3 horas, não ficar muito tempo sem se alimentar, para evitar a hipoglicemia. E quando se compara a glibenclamida com a glicazida, a chance de hipoglicemia com a glicazida é menor do que com a glibenclamida. Então, se o fator preponderante é a hipoglicemia, preferir a glicazida. Existem algumas contraindicações em relação à metformina, que ela é contraindicada na cetoacidose diabética, já que a cetoacidose do tratamento é insulina. Outras contraindicações é a insuficiência renal com creatina acima de 2, na insuficiência hepática, insuficiência cardíaca, em pacientes com história de alcoolismo muito importante, já com nível de cirrose, em pré e pós-operatório, então é prudente, deve se suspender a medicação de 3 dias antes ou após a cirurgia, para não favorecer a acidose lática. Para aqueles pacientes que vão fazer algum exame contrastado, também é recomendado suspender a metformina pelo menos uma semana antes, para não precipitar uma nefropatia. Em relação a gestante, diabetes gestacional e gestante, diabético que está gestante, a metformina ela pode ser utilizada, tá? Mas é bom se evitar, pela questão da acidose. Se não for possível evitar, você pode utilizar, mas ela tem um risco de categoria B, onde os benefícios são semelhantes aos malefícios. Em relação à glibenclamida, ela é contraindicada na hepatoacidose, no diabetes tipo 1, na insuficiência renal grave, na insuficiência hepática grave. Em gestante já é um pouco diferente. O risco tanto da glibenclamida como da glicazida em gestante é um risco C, ou seja, onde os possíveis benefícios são menores do que os riscos. Então, é prudente não se utilizar em gestante. Em lactação também é contraindicado. Aqui um fluxograma em relação a como você vai proceder a partir do diagnóstico do diabetes mellitus tipo 2. Então, o paciente fez o diagnóstico de diabetes tipo 2. Se é aquele paciente que tem um IMC acima de 30, ou seja, um paciente obeso, você já pode, nesse primeiro momento, antes do tratamento não farmacológico, ou melhor, junto ao tratamento não farmacológico, já instituir o tratamento farmacológico com a metformina, que seria a droga de eleição de primeira escolha. Se o paciente é um paciente magro e assintomático, você pode, nesse primeiro momento, instituir seu tratamento não farmacológico e observar aí durante os 3 meses para ver se ele atingiu a meta. Agora, se é um paciente que tem glicemia acima de 300 mg por decilitro, com sintomas importantes de poliúria, perda de peso, fadiga importante, né? Então, se ele atende essas características, sim, você vai direcionar o paciente já diretamente para a insulina, até você baixar um pouco mais essa glicemia e melhorar os sintomas. Posteriormente, você vai migrar para o hipoglicemia geral, se for o caso. Agora, se o paciente não está com hiperglicemia importante, não tem sintoma importante,
e tem um peso abaixo de 30, né? Então se ele não atende essas características, você vai instituir a mudança do estilo de vida, mudança da alimentação, da atividade física, controle de peso, e observar durante uns 3 meses. Se depois de 3 meses ele alcançou as metas em relação a baixar o peso, baixou a glicemia, o nível de hemoglobina está normal, né? Então se ele atingiu essa meta, você vai manter o tratamento não farmacológico e vai monitorar a hemoglobina glicosilada de 6 em 6 meses. Se ele não alcançou a meta depois de 3 meses, você vai introduzir agora os hipoglicemiantes orais. Você pode introduzir como primeira opção aqui nesse momento a metformina também. E observar 3 meses com a metformina como é que ele vai se comportar em relação às metas. Se ele atingir essas metas, você vai manter o tratamento com a metformina e monitorar a hemoglobina de 6 em 6 meses. Se depois de 3 meses ele não atingiu a meta com a metformina, você vai introduzir um segundo hipoglicemiante oral. Aqui no caso seria uma sulfonilureia, a glibenclamida ou a glicazida. E observar durante 3 meses. Se ele atingiu a meta, você vai manter o tratamento preconizado. E se não atingiu a meta, você vai associar a insulina a esse paciente. Você vai insulinizar o paciente. Lógico que existem também vários métodos de você insulinizar o paciente. Você pode utilizar uma dose única ou várias doses. Depois nós vamos comentar em relação à insulinização. Então, sempre é isso. Começa com o tratamento não farmacológico. A primeira droga de opção com tratamento farmacológico é a metformina. Se não resolveu com a metformina, chegou na dose máxima, você deve acrescentar a segunda droga, que seria uma sulfonilureia, aumentar a dose da sulfonilureia, se não atingiu a meta, insulinizar o paciente. Aquele fluxograma anterior é o fluxograma do Sistema Único de Saúde, que só tem 2 drogas disponíveis, a sulfonilureia e a metformina. Se é disponível outros grupos farmacológicos, você pode associar outras medicações de acordo com a resposta do paciente com a medicação que você utilizou. Mas dentro do fluxograma da Sociedade Brasileira de Diabetes, a primeira opção em relação ao tratamento farmacológico é a metformina. A metformina sempre, em relação ao tratamento não farmacológico, é a primeira droga de escolha. Como segunda droga, na Rename você tem a sulfonilureia. Na SPD você tem outros grupos farmacológicos. Você pode utilizar os inibidores da atividade tipo 4, a pioglitazona, as galinidas, a carbose, o exenatide. E se o paciente não respondeu, você vai insulinizar o paciente após a segunda droga. É importante a gente saber o seguinte, que embora existam vários grupos farmacológicos disponíveis em relação ao tratamento farmacológico de hipoglicemiante oral, quando a gente compara a potência dos hipoglicemiantes orais em relação a reduzir a hemoglobina glicosilada, nós observamos que as medicações que mais reduzem a hemoglobina glicosilada são as medicações que estão disponíveis na Rename, que é a metformina, a insulina e a sulfonilureia. Então, embora a gente não tenha muita medicação na atenção básica disponível, o que a gente tem são os mais eficazes em relação a reduzir o nível de hemoglobina glicosilada. Os outros grupos farmacológicos, que está na rede privada, eles também ajudam a reduzir, mas a potência em relação a nível reduzir a hemoglobina glicosilada é menor do que o tratamento não farmacológico de dieta e atividade física e do que as medicações da Rename, metformina, metformina e sulfonilureia. Então, nós temos boas medicações no Sistema Único de Saúde, né, em relação à potência de reduzir a hemoglobina glicosilada. Eventualmente, ao longo daquele fluxograma de tratamento, a gente pode insulinizar o paciente em qualquer momento. Você pode insulinizar ele na transição dos hipoglicemiantes orais, né? Você começou com um, não resolveu, passa para 2 hipoglicemiantes orais, depois o terceiro hipoglicemiante oral. Ao longo desse fluxo, você pode, eventualmente, se eu considerar que eu vou ineficácia do tratamento, eu posso insulinizar o paciente oportunamente ao longo desse fluxo, que pode ser uma insulinização transitória ou permanente, ou eventualmente se o paciente tem ao diagnóstico ou ao longo do tratamento um emagrecimento importante, uma hiperglicemia grave com cetonemia ou cetonúria, uma doença renal hepática grave, a gestação, presença de infecção, de pneumonia, de infecção urinária grave,
em pré ou pós-operatório de cirurgia, pós-infarto agudo do miocárdio, pós-AVC, eu posso insulinizar o paciente, haja visto que nessas situações os hipoglicemiantes orais são contraindicados ou não têm um bom efeito em relação a baixar a glicemia. Essa insulinização ela pode ser, como eu comentei, transitória até você contornar essas situações ou pode ser permanente a partir do momento que você iniciou a insulinização. Quando eu vou insulinizar um paciente, no paciente diabético 1, sempre o tratamento é insulinização, porque esse paciente não tem insulina. Então, o tratamento do tipo 1 sempre é com insulinização. No tipo 2, pode ser ao longo do tratamento, quando eu constato que houve uma falência aos hipoglicemiantes orais, ou em situações especiais, como aquelas que eu comentei anteriormente, em processos infecciosos graves, pós-operatório, na gestação, nos casos de cetoacidose, de cobertura molar não cetótica. E quando eu vou insulinizar um paciente, eu tenho que ter em mente que eu tenho que mimetizar a secreção fisiológica de insulina pelo pâncreas. Então, na secreção fisiológica, existe uma produção de insulina basal, que é uma produção constante ao longo do dia, e existe uma produção de insulina pós-prandial, que é uma fase rápida de secreção de insulina que acontece logo após cada alimentação. Tá? Então, após o café da manhã, uma produção maior de insulina, após o almoço, uma outra produção, após o jantar, uma outra produção. Sempre que eu me alimento, existem picos fisiológicos de produção de insulina. Então, no tratamento, eu tenho que mimetizar essa secreção fisiológica. As necessidades basais de insulina correspondem a 50% da dose dia, e as necessidades pós-prandiais correspondem aos outros 50% da necessidade diária da dose de insulina. Aqui um gráfico que mostra o perfil farmacodinâmico dos vários grupos, vários tipos de insulina que tem disponível atualmente. Então vocês observam que existem tipos de insulina que mimetizam a secreção basal de insulina, como a insulina glargina, a insulina DPNI e a insulina NPH em menor intensidade. Elas têm uma curva farmacológica que se assemelham a essa produção de insulina basal. É uma curva sem muito pico, uma curva mais plana. E existem tipos farmacológicos de insulina que têm uma distribuição de uma insulina pós-prandial, que tem um pico de ação mais curto, né, um pico de ação mais curto, que são insulinas que vão mimetizar aqui a essa secreção rápida de insulina pós-prandial. Então, que são as insulinas lisina e insulina regular, que são insulinas de ação rápida, que eu chamo, que elas vão mimetizar a produção rápida de insulina pós-prandial. Então, são tipos de insulina que têm um efeito bom para controle de glicemia pós-prandial, enquanto que as insulinas de ação ultralenta e lenta vão mimetizar a insulinemia basal, que é para ter um efeito principalmente na glicemia de jejum. Aqui um gráfico que tem os tipos de insulina disponível no Brasil. Então você tem insulina de ação de longa duração, de ação intermediária, de ação rápida e ultra rápida, e eventualmente você tem insulinas que já são pré-misturadas, com uma porcentagem de insulina de ação lenta e uma porcentagem de ação rápida junto no mesmo frasco de insulina. Na renana, nós temos disponível dois tipos de insulina. A insulina regular, que é uma insulina de ação rápida, e uma insulina de ação intermediária, que é a NPH. A regular tem um início de ação de 30 a 60 minutos, um pico de ação de 2 a 3 horas e uma duração de no máximo 10 horas. Então, são insulinas utilizadas para controle da hiperglicemia pós-prandial e utilizada antes das refeições, de 15 a 30 minutos antes das refeições, de 1 a 3 vezes ao dia. O aspecto visual dessas insulinas é uma insulina de cristalino, transparente. A intermediária, que é a NPH, tem um início de ação de 2 a 4 horas após a aplicação, um pico de ação de 4 até 10 horas e uma duração de 12 a 18 horas. Então, é um tipo de insulina para fazer controle da glicemia de jejum, já que ela vai ter aquela ação de insulinemia basal do paciente. Essa divergência entre o início e o pico, né, por exemplo, de 4 a 10 horas, vai variar
de acordo com a temperatura da insulina, de acordo com o local onde se aplica a insulina, de acordo com a profundidade da pele, que vai variar esse pico de ação de 4 até 10 horas. Os principais efeitos colaterais das insulinas são as hipoglicemias, já que são um tratamento que tem um ótimo efeito de baixar a glicose. Então, o risco aqui, dependendo da dose que você utiliza, é de você fazer uma hipoglicemia no paciente. Tá? Como ele também é um hormônio anabólico, tende a aumentar o peso, pode causar um pouco de edema discreto. Alguns pacientes podem desenvolver ao longo do tratamento a longo prazo uma hipersensibilidade cutânea à insulina e apresentar uma urticária no local de aplicação. Esse gráfico explica alguns tipos de insulinização no paciente tipo diabetes tipo 2. A primeira etapa de insulinização a gente chama de insulinização bedtime, que seria o quê? Você utilizar uma dose única de insulina de ação intermediária à noite para essa insulina fazer efeito na madrugada e na manhã seguinte, reduzindo a glicemia de jejum do paciente. Numa segunda etapa, se a glicemia de jejum está controlada com a insulina bedtime, mas o paciente mantém níveis de glicemia pós-prandial elevada, traduzida por glicemia pós-prandial elevada ou por hemoglobina glicosilada elevada, eu posso associar uma dose de insulina rápida ou ultra rápida antes de uma refeição principal. Por exemplo, aqui antes do café da manhã, para fazer efeito logo no final da manhã e na hora do almoço, para controlar a glicemia pós-almoço do paciente. E no segundo momento, se uma dose única não fazer efeito, eu posso utilizar 2 doses de insulina de ação rápida. Uma dose utilizada antes do café da manhã, para controlar a glicemia entre 10 e 2 horas da tarde, que seria a glicemia pré-almoço e pós-almoço, e uma dose utilizada antes do almoço para controlar a glicemia vespertina e a glicemia antes do jantar. Se não resolveu com 2 doses, eu posso acrescentar uma segunda dose de NPH dada na parte da manhã para controlar a glicemia, contribuir para a glicemia pós-prandial e vespertina, ou ainda acrescentar uma terceira dose de insulina rápida antes do jantar para controlar a glicemia pós-jantar. Então, são partes da insulinização. Começa com a bedtime, NPH à noite, posteriormente associa insulina de ação rápida uma vez ao dia antes do café, depois antes do almoço, depois 3 vezes ao dia antes de cada refeição, café, almoço e jantar. E pode também associar uma segunda dose de NPH de manhã para fazer uma insulina basal ao longo do dia. Esse fluxograma repete um pouco o que eu comentei no slide anterior. Quando você vai insulinizar o paciente, a primeira etapa é utilizar uma insulina de ação lenta, a NPH, utilizada à noite, na hora de dormir. Começa-se com 10 unidades, em caso de adulto, ou um paciente obeso ou criança com 0,2 unidades por quilo de peso à noite. E a partir daí você orienta o paciente a fazer a monitorização domiciliar da sua glicemia 3 vezes ao dia, com a glicemia de jejum, 2 horas após o almoço e antes de deitar. E se faz a média dessas medidas. Se a glicemia de jejum ficar abaixo de 70, indica que a dose que você utilizou está acima do necessário. Então você faz uma redução de cerca de 4 unidades na dose inicial. Se a glicemia de jejum está entre 70 e 130, indica que está bem controlada, você mantém a dose habitual. Se está entre 131 e 180, indica que está acima do necessário, acima do recomendado da meta terapêutica, você aumenta 2 unidades da dose bedtime. Se está acima de 150, está mal controlado, você aumenta a quantidade maior de 4 unidades por dia, 4 unidades na bedtime. A partir daí, o paciente atingiu uma meta de hemoglobina glicosilada, ou seja, está abaixo de 7, de forma universal. Se sim, você vai manter o tratamento e monitorar essa hemoglobina de 6 em 6 meses, desde que o paciente mantenha a meta e permaneça assintomático. Se o paciente não atingiu a meta com a bedtime, você vai partir para as próximas etapas de insulinização. Acrescentar uma glicemia, uma insulina de ação rápida antes do café da manhã, que vai controlar a glicemia pré-almoço e pós-almoço. Se o paciente está com uma glicemia na monitorização domiciliar, no almoço está normal, mas a pré-jantar
está alta, você vai adicionar uma dose da NPH na parte da manhã, que vai fazer efeito aí na parte no final da tarde, início da noite. E se a glicemia que está aumentada é ao deitar, você vai adicionar a insulina regular antes do jantar. Tá? Então, são etapas da insulinização do paciente. Em relação ao diabetes tipo 1, como o paciente tem falta absoluta de insulina, esse processo de insulinização é um processo mais complexo e que progride mais rapidamente. Então, a dose total diária para o paciente recém-diagnosticado de diabetes, em relação ao NPH, é uma dose um pouco mais alta do que aquela dose padrão aqui que eu recomendei no diabetes tipo 2. Para o paciente diabetes tipo 1, a dose inicial é em 0,3 a 0,5 unidades por quilo por dia, e a partir daí você vai ajustar para mais ou para menos, cerca de 10 a 20% da dose de acordo com a monitoração da glicemia domiciliar. Se a glicemia baixou muito, você reduz 10 a 20% dessa dose inicial. Se a glicemia está acima da meta, você aumenta 10 a 20%. Na fase de remissão da doença, naquela fase que a gente chama de lua de mel, uma fase inicial do diabetes tipo 1, onde existe ainda uma pequena reserva de produção de insulina, pode ser que você consiga controlar o paciente com uma dose total diária de insulina abaixo de 0,5 unidades por quilo por dia. Em pacientes pré-púberes, a dose total tende a ser de 0,7 unidade por quilo por dia. E na puberdade, devido aos hormônios contrarreguladores, dos hormônios sexuais, isso que aumenta a resistência insulínica, além do que a puberdade tem uma fase mais de rebeldia, onde o paciente segue menos dieta, acaba tendo uma alimentação mais corrida, você vai precisar utilizar uma dose maior de insulina para atingir a meta terapêutica. Dessa dose total diária, você vai distribuir 2/3 da dose na parte da manhã e 1/3 da dose na parte da noite. E sendo que desses 2/3 da parte da manhã, você vai utilizar 2/3 de insulina de ação lenta, que seria a NPH, e 1/3 da dose total de ação rápida, que seria a regular. Por exemplo, digamos que uma criança tenha 30 quilos. Você vai utilizar, digamos aqui, 0,5 unidades por quilo por dia. Então, 30 vezes 0,5 vai dar 15 unidades da dose total diária de insulina para esse paciente. Dessas 15 unidades, você vai utilizar 2/3 na parte da manhã. Então, seria 10 de manhã e 5 à noite. Desses 10 da parte da manhã, você vai dividir em 2/3 de lenta e 1/3 de rápida. Então, seria em torno de 6 a 7 de NPH e 3 a 4 de rápida. E aqui, das 10 unidades total da noite, você vai utilizar a mesma proporção. 6 a 7 de NPH e 3 de regular. Quando você utiliza o esquema de 3 doses de NPH, que é um esquema alternativo, você vai utilizar 40% da dose antes do café, 30% da dose antes do almoço e 30% da dose antes de deitar. Quando o paciente migra, se houver necessidade de migração de uma insulina NPH para a insulina glargina, que é uma insulina de ação ultralenta, você reduz a dose total em 20%. Se migra para deprimir, você mantém a mesma dose, ou reduz em 20% e você vai fazer uma única aplicação. É muito importante a forma de você conservar essa insulina, orientar o paciente sobre a conservação. Se o frasco não foi aberto ainda, você pode conservar na temperatura de 2 a 8 graus Celsius, que indica na geladeira. E se a temperatura se já foi aberta, você pode conservar essa insulina no máximo até 28 dias, ela tem que ser utilizada essa insulina. Os locais de aplicação. É importante porque, dependendo do local de aplicação, a velocidade de absorção é maior ou menor. Isso vai refletir num pico de ação mais curto dessa insulina. Então, o local onde tem uma maior absorção é o abdômen. Então, a insulina absorve mais rapidamente no abdômen e o pico de ação vai ser mais rápido. No braço, na coxa, a absorção é intermediária e o pico de ação vai ser mais lento, e a aplicação na região glútea, com uma musculatura maior, a absorção é mais lenta e o pico de ação vai ser mais demorado. Então, isso é importante
para você fazer aquelas diferenciações do tempo de ação da insulina. Aqui você tem gráficos que expõem de maneira mais didática como é que funciona a insulinização do paciente. Então, você tem um esquema de 2 doses de NPH, onde eu dou uma dose na parte da manhã, que vai começar a fazer efeito depois de 4 horas que aplica. Então, se você aplicar às 7 horas, vai começar a fazer efeito por volta de 10, 11 horas da manhã, que seria a fase pré-almoço e almoço. E dou uma dose de NPH aqui antes do almoço, para fazer efeito na parte da tarde e à noite. Com isso, eu consigo fazer aquela insulinemia basal do paciente. Eu acrescento doses de regular antes do café da manhã e dose antes do almoço, para fazer o controle da glicemia pós-café da manhã e pós-almoço. Então, seria uma segunda fase de insulinização. Eventualmente, eu posso utilizar 3 doses de NPH, que é aquele esquema que eu comentei, onde eu uso uma dose de NPH antes do café, uma dose de NPH antes do almoço e uma dose à noite, para eu conseguir mimetizar mais ainda a insulinemia basal do paciente. E mantenho 1 ou 2 ou 3 doses de ação rápida antes de cada refeição, antes do café, antes do almoço e, eventualmente, antes do jantar, para cobrir a hiperglicemia pós-refeição do paciente. Que seria esse esquema aqui. 3 doses de rápida antes de cada refeição e 3 doses de NPH para manter a insulinemia basal do paciente. Eventualmente, 4 doses de NPH. Também é um outro esquema mais complexo. É por isso que a atenção do paciente, o tratamento do paciente diabetes tipo 1, ele é feito preferencialmente na unidade especializada porque exige uma complexidade maior na insulinização do paciente. Então, se recomenda que o paciente diabetes tipo 1 seja referenciado para atenção especializada, porque se você tem vários esquemas de insulinização, que na atenção especializada você tem como fazer isso com mais propriedade. Ou, eventualmente, o paciente também tipo 2, que você começa com uma insulinização beta, ele pode, ao longo do tempo, precisar migrar para outros esquemas de insulinização que exigem uma complexidade maior disponível na atenção especializada. Aqui, os senhores observam uma curva utilizando a insulina glargina, que é uma insulinização ultralenta. Então, você faz uma única dose na parte da manhã, o paciente tem aquela insulinemia basal estável ao longo do dia, e você faz várias doses de ação ultra rápida antes de cada refeição para cobrir a hiperglicemia pós cada refeição. Quando você utiliza a insulina DTMI, que é uma insulina de ação ultra lenta, que utiliza 2 doses, você também tem uma curva similar à produção fisiológica de insulina. É importante, em relação às medicações, que se saiba que tem outras medicações, mas que os custos têm que ser avaliados a nível de saúde pública, e a gente tem que ter critérios para você utilizar outros tratamentos, seja de hipoglicemia oral, outras insulinas, que não estão na rede pública, para você ofertar ao paciente. Você tem os critérios que indicam que o paciente possa utilizar, ou tem indicação de utilizar outras medicações que não sejam na renâmia. Nem sempre são melhores. Como eu comentei anteriormente, a potência de baixa hemoglobina glicosilada ela é maior com as insulinas, com a metformina e com as sulfonilureias. Eventualmente, os outros grupos de medicamentos não estão na renâmia, mas são grupos que não são tão adequados para aquele paciente. Então, tem que ter um bom critério. Então, a gente finaliza esse encontro